Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de comunicação Histologia em Foco, um podcast para descomplicar a histologia. Eu sou o Dr. Alan Giovannini e vou falar para vocês hoje a segunda parte do testículo, focalizando então numa região extremamente particular chamado de túbulos seminíferos, mostrando para vocês todo o conteúdo do epitélio seminífero, os túbulos retos, até a sua finalização numa região chamada de mediastino testicular, aonde culminará na rede testicular. Perfeito? Portanto, o testículo é uma estrutura arredondada, né, revestida por uma cápsula denominada albugínea, que emite septos conjuntivos por onde se encontra uma célula importante, denominada de células de Leydig, ou células intersticiais, importantes na síntese, secreção e produção de testosterona, as quais vão ser tanto distribuída pelos vasos sanguíneos para ser difusamente disposta para o organismo humano, ou ainda para que a gente possa utilizar essa testosterona como matéria-prima para a produção e a maturação dos espermatozoides, que culminará então nas gônadas masculinas. Perfeito? Portanto, agora nós vamos aqui focalizar a estrutura do parênquima testicular, que são os túbulos seminíferos, que compõem ali, olha aí, a grande parte da porção testicular. Lembrando que esses túbulos seminíferos são centenas, milhares de pequenos túbulos enovelados. Portanto, a cada momento que a gente for focalizar uma estrutura septal aonde se encontram os túbulos seminíferos, nós vamos ver aqui, então, em cortes distintos. Por vezes, cortes de caráter bem transversal, por vezes a gente observa uma área mais oblíqua, áreas de caráter mais longitudinal, por vezes nós encontramos aqui cortes bem tangenciais. Portanto, essa porção enovelada faz com que os cortes histológicos que a gente tem que ver nessa porção bidimensional da histologia, nós verificamos aí em cortes distintos e de caráter bem heterogêneo. Portanto, o túbulo seminífero são essas estruturas, como o próprio nome diz, tubulares, aonde encontraremos uma luz, aonde será realizada, então, olha aí, a manutenção dos espermatozoides e das espermátides em maturação, para que a gente possa culminar pelas redes testiculares, ductos eferentes, até chegar na porção epididimal, aonde será maturado o espermatozoide, eles ganharão uma utilidade para ser utilizado posteriormente. Ok, pessoal? Mas olha só, como é que a gente vai estudar essa porção dos túbulos seminíferos? Nós vamos estudar dessa porção de fora, em contato com a região intersticial, para a sua região tubular ou para a sua região luminal. E nós temos aqui que começar a pensar que os testículos ele tem um contingente distinto de células. Por isso que ele é chamado de epitélio testicular ou epitélio seminífero. É bom que a gente se diga aqui que esse epitélio não é um epitélio verdadeiro, como vocês acabaram estudando lá na histologia geral. Nós temos aqui um epitélio, né, que mimetiza uma estrutura estratificada. Ele não tem aquela celularidade de células justapostas, com pouca substância intersticial entre elas, com uma zona de adesão importante, que a gente chama de complexo juncional. Se ele é simples, se ele é estratificado, se ele culmina na sua terminalização com células pavimentosas, cúbicas ou cilíndricas, bem, nada aqui funciona daquela estratificação comum da classificação epitelial. Aqui nós temos um epitélio específico chamado de epitélio seminífero. Portanto, o que eu vou ter aqui são células que se vão maturando, vão modificando de fora, né, do túbulo para o interior do túbulo, na produção de células germinativas. Portanto, um dos componentes importantes que nós temos que estudar no testículo é essa rede de células denominadas de células germinativas. Em concluindo essa porção, nós vamos também estudar tanto a porção
que cerceia o túbulo seminífero, né, como membrana basal e células que fazem sua ordenha, e também um outro contingente celular de extrema relevância, que são as células de Sertoli. Ok? Então, o que nós vamos estudar primeiro? Nós vamos estudar aquela substância, aquela porção do túbulo seminífero que faz, então, o cerceamento e a distinção entre o que é um túbulo seminífero e o que nós temos, então, de intra e extratubular. Ok, pessoal? E aqui nós temos duas estruturas que é relevante. Uma delas, membrana vítrea. O que é membrana vítrea? É nada mais, nada menos do que uma membrana basal, espessada, bem estruturada, bem evidenciada num código histológico, de uma coloração eosinofílica bem rosinha, aonde nós vamos ter como se fosse uma zona de distinção entre o que é um túbulo seminífero e o que é o estroma, bem frouxo daquele conjuntivo frouxo que a gente estudou na primeira parte deste módulo testicular. Ainda junto a essa membrana vítrea, nós focaremos para vocês uma célulazinha chamada de células mioides. O que são essas células? Essas células são células musculares lisas, com filamentos de actina que têm a capacidade de fazer a contração desse túbulo seminífero, fazendo a ordenha deles. Lembre-se que, à medida que o espermatozoide vai sendo maturado e vai sendo jogado para o lumen testicular, esses espermatozoides ainda não têm uma utilidade no seu flagelo. E alguma coisa tem que ser realizada para que ele saia dali e entre em todos os túbulos retos, rede testes, para chegar no ducto eferente, para finalizar, então, todo esse processo de maturação lá na região do epidídimo. Portanto, enquanto ele não consegue ter mobilidade, alguma coisa tem que facilitar para que esse espermatozoide seja transportado ao epidídimo. E quem faz isso com grande propriedade são as chamadas células mioides. São células que ficam em íntimo contato com a membrana vítrea, ele tem um aspecto filamentar, portanto, ele tem uma morfologia, uma forma fusiforme, tá certo? Alongado, e ele é rico, então, em filamentos de actina. Então, se a gente tiver que olhar na nossa lâmina, focalizando o nosso túbulo seminífero, aonde eles estão localizados? Então, vamos localizar primeiro a nossa membrana vítrea. O que é membrana vítrea? Membrana vítrea, pessoal, é todo esse contorno aqui que nós temos para separar todo o contingente que forma o túbulo seminífero do que está para fora. E lembrando que, junto com as células mioides e também com as células de Sertoli, essa tríade, esse conjunto, será responsável pela formação de uma barreira hematotesticular, que nós vamos dar um pouco mais de ênfase à medida que nós formos falando das células de Sertoli, ok? Mas vamos lá. O que essa membrana tem de especial? Essa membrana, ela tem um caráter espessado, uma coloração, olha aí, de caráter vítreo, uma coloração de um aspecto eosinofílico, róseo, que tem íntima distinção com o tecido do estroma testicular, o tecido conjuntivo do septo testicular, e que formam essas estruturas, tá certo? Para fazer a sustentação. Então, a membrana vítrea nada mais é do que um bom contorno. É o delineamento que vai cercear toda essa estrutura do túbulo seminífero. E qual é a primeira célula, principalmente, que nós vamos ver? São as células mioides. Como eu falei para vocês, são células alongadas, como esta aqui, por exemplo, que a gente vê núcleo nela. Claro que a indistinção do citoplasma, é claro, a gente não consegue ver limites desse citoplasma, mas são células musculares, aonde tem um aspecto de caráter mais alongado, e ele vai praticamente se repousar sobre essa membrana vítrea, fazendo com que todo o conteúdo deste tubo seminífero seja, digamos assim, contraído. E à medida que ele contrai, ele manda todo este quadro espermatozoide sendo realizado, formado e sintetizado, na realidade, para as estruturas posteriores ao túbulo seminífero.
qual é a ideia que a gente tem que fazer dessas células mioides? Imaginem que vocês estão cortando uma laranja e mantém o quê? As duas metades em mão. Se você ficar com as duas metades sem fazer qualquer tipo de aperto nela, o suco não sai. E à medida em que você apertar essa laranja, é óbvio que o suco vai extravasar. Então, qual que é a sensação de você fazer esse aperto na laranja para extravasar o suquinho que existe nela? Nada mais, nada menos do que a funcionalidade destas células específicas, denominadas de células mioides. Ok, pessoal? A partir dali, é claro que existem outros componentes celulares, e eles estão todos juntos, todos misturados, mas didaticamente nós focaremos as estruturas de forma distinta, iniciando a partir de agora, falando sobre o qual é e quais são as células que compõem a chamada porção germinativa do testículo, perfeito? Ou pelo menos que faz parte do túbulo seminífero. Então, é bom que a gente guarde a sequência dessas células como se fosse um mantra. E quais são as sequências dessas células? Então, olha só, além daquela membrana basal, a partir dela, nós temos uma sequência de células que nós temos que guardar. E quais são elas? Espermatogônias é a primeira dela, e que fica em íntimo contato com a membrana basal, ou membrana vítrea. E a partir desse momento, a partir destas células, começam a ter divisões sucessivas, sejam elas mitóticas ou meióticas, como falaremos daqui a pouco para vocês, que vão culminar, então, em diferenciações celulares. Então, a partir da espermatogônia, que é a primeira célula em contato com a membrana vítrea, posteriormente teremos o quê? Espermatócitos primários, espermatócitos secundários, as chamadas espermátides, que serão aí diferenciadas em espermatozoides. A partir de agora, vamos focar cada uma delas para tentar mostrar quais são as estruturas fundamentais e quais são, na realidade, os tipos de divisão celular que acontece nelas. Lembrando, então, que da espermatogônia nós vamos ter uma mitose, que vai culminar em dois tipos de células, provocando o espermatócito primário, que continua sendo diploide. Este espermatócito primário vai sofrer uma primeira divisão da meiose, culminando no espermatócito secundário, que já digo para vocês aqui, espermatócito secundário é muito difícil da gente identificar num corte histológico, porque sua meia-vida é muito curta. É difícil olhar e falar assim, opa, esta é a célula, esta é a característica particular deste componente celular. Portanto, a gente vai enfatizar e definir a morfologia do que é uma espermatogônia, do que é um espermatócito primário e do que é uma espermátide, combinando posteriormente no espermatozoide. Perfeito? Lembrando que o espermatócito secundário, que advém do processo de meiose, as espermátides, e tal qual o espermatozoide, tem um componente haploide de número de cromossomos. Perfeito? Então, vamos lá. Foco nas espermatogônias. O que são espermatogônias? São aquelas primeiras células em íntimo contato com a membrana vítrea. Portanto, aqui eu tenho delineamento, membrana vítrea. Eu tenho as células alongadinhas, denominadas de células mioides. E junto a elas, eu vou ter uma célulazinha, olha aí, com o núcleo hipercromático, por vezes um pouquinho mais claro, e que vai ser, então, denominada de espermatogônias. Portanto, são as primeiras células de aspecto arredondado, com citoplasma eosinofílico, com o núcleo variando de um pouco mais claro com o nucleolo evidente, como esta célula aqui, olha aí, ou esta célula aqui. Esta célula, pessoal, com o núcleo mais claro, ele é dominada de espermatogônias do tipo A. Essa espermatogônia, ela tem uma função extremamente importante. Por quê? Porque ela é uma célula de reserva. Ela é a célula, basicamente, tronco, que faz parte da reserva, da célula de origem, das células stem cells, vamos chamar assim, que vai fazer com que eu tenha aí sempre
a produção das espermatogônias secundárias, né, do espermatócito primário, secundário, das espermátides. E aí nós vamos entrar nesse contingente dando um pouco mais de detalhes sobre ela. Então, toda vez que ela sofre mitose, ela produz duas células. Lembre-se que mitose, eu tenho duas células produzidas a partir de uma. E nestas células, uma se mantém como espermatogônia do tipo A, enquanto a outra, que teve a origem de uma ancestral comum, vai ser chamada de espermatogônias do tipo B. E quais são as espermatogônias do tipo B? São as de núcleo mais escuro, mais hipercromáticos, mas que também muitas vezes mantêm esse nucleolo evidente e nucleolo muito bem estruturado. Lembre-se de um detalhe, pessoal. Esta célula chamada de espermatogônias do tipo B, que a célula é mais escura, enegrecida, porque o núcleo também o faz jus a esse tipo de situação de matiz ou de coloração, nós temos aí que pensar o seguinte: se uma célula é mais escura, significa o núcleo mais hipercromático, nós temos aí uma capacidade de síntese, porque eu tenho muita quantidade de heterocromatina. E são essas células que acabam sofrendo o processo de mitose, que culminará, então, na produção da próxima célula, chamada de espermatócito de primeira ordem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, olha aí que bonitinho, uma espermatogônia. Tá? Uma espermatogônia do tipo A, do tipo B, e a do tipo B, lembre-se que nós vamos ter que dar origem à chamada espermatócito de primeira ordem. E como é que eu vou definir a morfologia para vocês de um espermatócito de primeira ordem? Vamos ver. É isso aí. A definição da forma dessas células é como se fosse um brigadeiro. É uma célula ampla, com citoplasma eosinofílico, com a particularidade de ter o núcleo com o nucleolo de aspecto filamentar. Portanto, nós vamos ter aí como se fosse, né, o núcleo com aspecto filamentar, lembrando digamos assim, um granulado de um brigadeiro. Talvez seja a célula de maior facilidade de reconhecimento, como acontece nesta célula, nessa daqui bem característico, esta aqui, ó, bem particular, tá certo? Então, estes são os espermatócitos de primeira ordem, que também tem um componente diploide cromossomal. Esse vai sofrer uma meiose do tipo 1, levando, então, à formação de um espermatócito secundário, que, como falamos para vocês, acaba sendo indistinguível, tá? Por causa da sua meia-vida de muita curtez. Ele é extremamente rápido. É como se fosse um passe de mágica, chegando no espermatócito secundário, transformando-se não a mais, nada menos, do que as últimas células do componente luminal, chamado de espermátides. A espermátides, diferente do que nós vimos então, para definir a morfologia de uma espermatogônia A, uma espermatogônia B, de um espermatócito de primeira ordem, um espermatócito primário, as espermátides, nós temos uma morfologia heterogênea. Sua é uma variedade de células. Por quê? Porque ela é formada a partir da meiose 2 de um espermatócito secundário. E a partir desse momento, ele também se forma uma célula redondinha. Uma célula redondinha, por vezes com o núcleo um pouco mais rechaçado para a periferia, de aspecto citoplasmático eosinofílico, e que à medida em que vai se maturando, pessoal, ele vai se transformando numa célula mais filamentosa. Então, olha só, aqui muitas células, aliás, eosinofílicas com nucleolo evidente, até por vezes de aspecto plasmostoide. Mas o importante é que, neste ponto, essa célula tem essa heterogeneidade de morfologia justamente porque algumas coisas vão mudando nessas estruturas. Como, por exemplo, o quê, professor? Migração de organelas celulares. Nós temos aí, por exemplo,
duas organelas fundamentais, os centríolos, formando aquela rede de centríolos que vai culminar na formação do flagelo. Migração para essa região ainda, né, basoapical, aonde nós temos um quadro de migração de muitas mitocôndrias, que vai servir como componente energético posteriormente para que esses flagelos comecem a bater, mas maturando e batendo apenas lá na região do epidídimo, tá certo? No corpo do epidídimo. E também algumas estruturas, como o complexo de Golgi, que migram para a região oposta, para a região do ápice ou da cabeça do espermatozoide espermatogônias, aonde vai começar a formar vesículas de proteínas. E aqui vale a pena a gente dizer uma coisa. Como é que chama essas vesículas proteicas? Chama-se de decapacitação. Como? Decapacitação. Para você entender o que é esse termo, é bom que a gente entenda o que é capacitação. Capacitação é a capacidade do espermatozoide penetrar na região do óvulo, né, com todas as suas vesículas de degradação, aonde ele penetra para formar a fusão dos micronúcleos, a fecundação propriamente dita. Mas eu tenho que evitar, por exemplo, que um espermatozoide reconheça uma célula e a penetre nela. Por isso, existem algumas proteínas que protegem o espermatozoide de fazer essa função de caráter errôneo. Portanto, essas proteínas que protegem faz ao contrário do que ocorre na capacitação, chamadas de proteínas de decapacitação. Perfeito? Mas isso é uma coisa que vocês têm que aprender lá na biologia celular, com as suas particularidades. Mas é bom que a gente lembre que tudo isso vai sendo construído aos poucos. E isso vai mudando a estrutura e a configuração, então, dessas células chamadas de espermátides. Muito bem. Então, temos aqui todo esse componente celular e até algumas células de aspectos mais filamentosos, mais parecido com os espermatozoides, propriamente dito. Aqui a gente não vai conseguir configurar o que é uma espermátide em diferenciação terminal e um espermatozoide. Mas toda essa rede aqui ele é composta exclusivamente por espermátides, mas espermatozoides. Perfeito? Lembrando, então, que estas células é o que fazem a porção terminal da região luminal testicular. E se eu tiver pouco espermatozoide sendo maturado ou muito espermatozoide, isso vai depender muito das particularidades de cada um. E, efetivamente, está associado intimamente com a capacidade reprodutora do ser humano masculino. Perfeito? É bom que se diga que, além dessa porção terminal, pessoal, o testículo ele tem uma diferença muito grande do que é um testículo adulto e de um testículo infantil. Tudo que nós abordamos até este momento é particularidade de um testículo adulto. O que diferencia de um testículo infantil? Basicamente, o testículo infantil existirá a ausência dos túbulos seminíferos abertos. Eles são cordões fechados. Nós vamos ter aí células tronco, né? Células de reserva, como espermatogônias, por exemplo, mas que não sofrem essa diferenciação porque o eixo hipotálamo, hipófise e gônada ainda não está totalmente maturado. Ele vai começar a maturar efetivamente a partir de quando você começa a entrar na puberdade, quando o menino começa a entrar na puberdade. Outro ponto de vista importante dizer é que a maturação de cada um dos testículos, eu vou até colocar aqui um testículo para vocês, né, para chamar a atenção de vocês. Ele é maturado de forma distinta. Como assim? Ele é maturado como se fossem quadrantes em trigonometria, olha aí. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Cada um destes quadrantes, em particular, tem uma maturação diferente, o que facilita o homem a produzir várias vezes espermatozoides ao dia e, consequentemente, por um longo período durante a vida dele. Ok? Então, é importante que vocês guardem todos esses tipos de configuração e todas essas informações. Além do mais, falamos sobre células mioides e membrana vítrea, falamos sobre células germinativas,
Mas é claro que existe uma outra célula e que chama a atenção de todos vocês aqui, como esta aqui, esta, esta outra célula aqui, que, como vocês observam, não tem o aspecto de espermatogônia primário e secundário, né? Espermatogônia A ou B, espermatócito 1 ou 2, espermátides, não é isso? Ela faz alusão a um outro tipo de célula. Que tipo de célula é essa? Uma célula grande, que ela também apoia-se na membrana vítrea, que ela mantém um citoplasma distinto, mas que o núcleo dela a gente consegue identificar, por mais que a gente não consiga ver a célula em especial. E essa é uma das células fundamentais que fazem a sustentação do testículo e que também parte da funcionalidade de coexistir como barreira hematotesticular. É a chamada células de Sertoli. Como eu falei para vocês, a célula de Sertoli é uma célula que vai de cabo a rabo, ou seja, desde a membrana basal vítrea, finalizando lá na porção mais superior, em íntimo contato até com o espermatozoide. Ele é uma célula, pessoal, que recebe muitos fatores de crescimento, como IGF-1, TGF-beta, e recebe também pró-hormônios como androgênios, tá certo? Mas também recebe testosterona, advindos das células de Leydig. Tudo isso em contato, eles são responsáveis pela maturação e diferenciação daquela celularidade que a gente falou até agora, chamada de células germinativas, perfeito? Mas o que tem de importante nessas células? Tudo de importante. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai ter que colocar para vocês, que é uma célula como se fosse uma prateleira. Melhor, como é que eu vou definir isso para vocês? Como se fosse um pinheiro. Esse pinheiro, pessoal, tá certo? Olha só, tem como se fosse compartimentos e cada galho desse pinheiro albergasse um tipo específico de células, pessoal. De forma que as células que estão nessa primeira prateleira não se comunicam com a segunda, pela importante adesividade celular que tem. Agora, mas a célula como é que passa de um lado para o outro? Opa, existe uma particularidade da membrana que começa a chamar-se de membrana em mosaico fluido, que muda a configuração dessa célula de Sertoli, mas que depois ela deposita aí o famoso colesterol, que minimiza os efeitos do membrana fluido, fazendo com que a célula não passe de um compartimento para outro. Para que serve isso? Serve como uma barreira, por isso que ele é denominado uma barreira hematotesticular. Em primeiro lugar, ela tem uma área que dignifica a região testicular que não se mistura com o estroma e, consequentemente, com o compartimento vascular que o nutre. Mas ele é nutrido por difusão. Consequentemente, essas células fazem isso com grande particularidade. Mas o mais importante é o seguinte, se eu tivesse uma célula que não fizesse a barreira, todo aquele conteúdo celular que a gente chamou para vocês de espermatócito secundário, espermátide, espermatozoide, por causa do aspecto meiótico que sofre, ele seria confundido como um corpo estranho. Não entendi, professor. Como assim? Lembre-se que essas células sofreram meiose. E a meiose, pessoal, principalmente na prófase 1 da meiose, ocorre um fenômeno chamado de crossing over, onde você aí troca de material ou mudanças de áreas, o rearranjo cromossomal de material genético, justamente para proporcionar ao indivíduo algo chamado de variabilidade genética. É claro que tem um alto custo para isso, que é mutação genética. E essas mutações fazem com que o organismo humano, quando olha, fala assim, eu não reconheço, você para mim é non-self. E aí eu vou ter que começar a fazer com todas as minhas células linforeticulares e que tenha a capacidade de reconhecer e fazer a ação antigênica acabe sendo despertada. Mas por que isso não ocorre? Pela íntima capacidade, então, dessas células de Sertoli fazer essa membrana protetora que a gente chama, então, de barreira hematotesticular, juntamente com o espessamento da membrana vítrea e com a produção daquelas células mioides. Mas quem faz isso com grande propriedade?
células de Sertoli, graças às suas junções, chamadas de junções tight, e que são dinâmicas, para que possa passar de uma prateleira para outra, mas ao mesmo tempo que proteja esse conteúdo celular. Então, as células de morfologia de Sertoli, o que você vai identificar num corte histológico, basicamente é o núcleo dessas células. Por quê? Porque a membrana é indistinta. Eu vou ter aqui uma membrana que ela é extremamente irregular. A gente não vê detalhes, né, de finalização de membrana plasmática, mas o citoplasma de aspecto irregular, aonde vou ter muitas células ao seu redor que cerceiam essa célula em particular. Portanto, eu vou ver misturado com essa área citoplasmática aquelas células de origem ou de linhagem germinativa, o que faz com que a gente não consiga identificar as duas células chamadas de células de Sertoli em íntimo contato. Mas o que a gente vai ver nelas? Nós vamos ver o núcleo. Olha aí, como este aqui, muitas vezes um núcleo mais arredondado, alguns autores definem até como um núcleo um pouquinho mais até triangular, perfeito? Mas eu vou chamar a atenção de vocês de uma célula em particular que muito mais é intrigante que a gente veja que o córtex acabou sendo feliz, como esta célula aqui, olha aí, pessoal. Então aqui eu tenho, olha aí, como se fosse um pedículo, olha aí, do citoplasma da célula de Sertoli, o grande núcleo, olha aí, como é que é o núcleo? Grande. O nucleolo, ele é evidente, e o núcleo propriamente dito, ele é vesiculoso, olha aí, ele é vazado. E essa célula vai do começo da área testicular, é isso? Até a regiãozinha mais luminal. Perfeito? E olha só, eu tenho várias células em compartimentos nela, tá? Espermatogônias, espermatócitos, espermátides, e assim vai, até culminar então na finalização em espermátides, espermatozoides. E olha só a configuração de como ela é. Isso serve como maturação. Ela pega, vai difundindo material, vai difundindo estrutura, até a maturação dessas estruturas todas. Portanto, anotem que todo esse componente das células de Sertoli tem funções importantes, como o quê? A primeira delas, servir como uma barreira hematotesticular. Manutenção e integridade da capacidade do epitélio seminífero. Ele secreta fluidos por difusão, não é isso? Para fazer o quê? Toda a porção da nutrição dos espermatozoides. Eles funcionam através da transformação da testosterona, isso, em agentes endócrinos que vai nutrir, estimular a diferenciação, maturação das células germinativas por estímulos do FSH. E tem mais uma coisa que eu acho que é extremamente importante que a gente guarde. Ele é extremamente fundamental na formação dos genitais ou órgãos genitais internos masculinos. Lembrando que os órgãos genitais internos masculinos são o quê? Ducto eferente, epidídimo, ducto deferente, canal ejaculatório, porque esse canal, esse ducto, vem de um ducto chamado de ducto de Wolff, ou ducto mesonéfrico, que tem a sua função na porção lá da região renal. Só que também tem um outro ducto chamado de ducto de Miller, que vai formar todas as estruturas dos órgãos internos femininos, entre eles tubo uterinas, né, o sistema de ovidutos, a porção do terço superior, ou dos 2/3 mais superiores do útero, tá bom? Aonde a gente vai ter a formação de todo esse sistema feminino. Portanto, para um ou outro ser formado, as células que fazem cada uma dessas estruturas, ela tem, né, não ipsigenital, mas contragenital, ou seja, o órgão feminino formar o feminino, inibindo o masculino e vice-versa, eu preciso ter a apoptose de um ou outros ductos, que a morte celular, por exemplo, se for formar um homem, da estrutura que formaria os genitais internos femininos. E olha, eu vou dizer mais. Se nada ocorrer, sempre formará o feminino, fazendo com que os ductos masculinos sejam mortos, entrando em apoptose. Mas quem protege e forma o masculino tem muito a ver com as células de Sertoli. Por quê?
porque ele diminui a capacidade, minimiza a capacidade e faz com que os ductos de Miller, que é os ductos de formação feminino, entrarem em apoptose, justamente por um hormônio produzido por essas células de Sertoli, chamado de hormônio antimilleriano, fazendo com que eu não tenha o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos, fazendo com que todo ducto formado eferente, epidídimo, ducto deferente, canal ejaculatório e até muitas vezes a formação de glândulas anexas como próstata, glândulas bulburetrais, não é isso? É, as outras glândulas envolvidas com o ser humano, tá certo? Estão todas fazendo parte desses ductos que têm a origem, então, nesse epitélio chamado de ducto de Wolff. Ok, pessoal? Então, anotem, presta bem atenção, pare esse vídeo, dá um print, que é extremamente fundamental, todos esses quadros extremamente facultativos às células de Sertoli. Tá certo? Só para a gente poder, então, finalizar, cada um dos túbulos seminíferos, ele vai se findar nos que a gente chama, então, de túbulos retos. Então, na porção terminal, os túbulos seminíferos, eles acabam afunilando, formando uma única camada de células. Lembrando que essa única camada de células são células de Sertoli, e que vai, cada um desses ductos, se anastomosar numa região específica do testículo, que nós vamos denominar de mediastino testicular, que é essa regiãozinha mais rósea, mais eosinofílica que vocês vão ver aqui. E claro que, junto a ela, vocês já começam a identificar números aqui, ó, de canais. Esses canais são as chamadas redes testiculares, ou simplesmente reditestes. À medida em que os túbulos retos se encontram, eles vão formando esses muitos canais. Esses muitos canais que são revestidos, aqui sim, por um epitélio verdadeiro. Um epitélio que muitas vezes muda a sua configuração de pessoa para pessoa ou de área para área. Normalmente são epitélios simples, em sua substância, epitélios simples, mas que podem, ora, ser um epitélio cúbico, portanto, epitélio de revestimento simples cúbico, ou de caráter de estrutura cilíndrica, tá bom? Chamado de epitélio de revestimento simples cilíndrico. E isso finaliza todo o componente de rede testicular, onde todo este componente acabará entrando num ducto, portanto, sai da região gonadal, entrando numa estrutura que parece que nós vamos mudar de nome. E que nomes são esses? Saindo da gônada, entrando para os órgãos genitais internos masculinos, representados pelo ducto eferente. Só para a gente poder ter noção, o que é o ducto eferente? É um tubo que vai ligar a rede testes até a região do epidídimo. E ele é composto por um epitélio simples, por vezes até você encontra um epitélio pavimentoso, por vezes ele também é cúbico, com cílios, mas à medida em que chegar perto da região do epidídimo, você vai apresentar aí estereocílios. Ok, pessoal? Muito bem. Então, olha só, mediastino com toda aquela região da rede testes, mostrando para vocês um epitéliozinho, olha aí, por vezes de caráter cilíndrico, né? Por vezes cúbico alto, por vezes, né, prismático, como os autores chamam, ou você vai ter ele um pouco menorzinho, de caráter cúbico. Ok, pessoal? E essa estrutura toda é chamada, então, de mediastino testicular. Então, anotem tudo que a gente viu, fazendo um checklist, levando a digestão de tudo isso que vocês aprenderam, proporcionando, então, quais são o que nós temos que fazer para lembrar de todos esses componentes. Vamos lá, checklist. O que nós vimos no testículo? Primeiro, nós vimos ali uma túnica albugínea que cerceava o testículo. À medida em que essa túnica albugínea ela cerceava, ela emitia septos, aonde a gente encontrava vasos sanguíneos e umas células de Leydig que eram orquestradas e controladas por um hormônio chamado de LH, hormônio luteinizante. Começando com L, ele vai regular as células que começam com L, Leydig. Ok, pessoal?
Muito bem, essas células de Leydig faziam parte do intestício, tá? Daqueles septos conjuntivos. E à medida em que você tem esses septos, você faz então a formação de lóbulos, aonde a gente encontra uma rede importante de túbulos seminíferos, que era composto por membrana vítrea e células mioides. Lembrando que essas células mioides são componentes que têm a quitina, são células musculares, e que fazem a contração dos túbulos seminíferos. Dentre essa região interna dos túbulos seminíferos, nós temos aí as espermatogônias, A e B, A reserva, B de síntese do restante de células. Que síntese de células? Espermatócitos de primeira ordem, de segunda ordem, que vai culminar então na formação de espermátides. Tá certo? E que levará então à produção dos espermatozoides propriamente dito. Excetuando-se toda essa rede de células germinativas, nós temos aí ainda nos túbulos seminíferos as células de Sertoli, barreira hematotesticular, produção de hormônio antimileriano, e que vai fazer a nutrição, e que vai fazer a arquitetura, que vai fazer a barreira hematotesticular, que tem muitas funcionalidades de extrema importância para o sexo masculino. Ok, pessoal? Finalizando esse componente, cada um dos túbulos seminíferos terminará nos túbulos retos, que são revestidos por células de Sertoli, e que vai findar, propriamente dito, a área chamada de gônada masculina, que é a região testicular, numa rede testicular revestida por um epitélio de revestimento simples, ora cúbico, ora cilíndrico, aonde nós vamos ter então o quê? A área chamada de mediastino, findando todo o componente histológico testicular. Se você gostou, curta o nosso canal, se inscreva nesse canal e ajude a divulgar esses conhecimentos histológicos. Um abraço a todos e até a próxima aula.